Pronto, tá ao vivo no Facebook. Tá bom. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, é uma honra a gente poder participar dessa live fomentada pela ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Meu nome é Fabrício Mendes dos Santos, eu sou advogado, presidente da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas de Santa Catarina, a CAT Santa Catarina, e essa live hoje está sendo transmitida na plataforma Zoom e Facebook da ABRAT.net, e também, posteriormente, ela será enviada para o YouTube da ABRAT, né? Eu agradeço a todos os que estão prestigiando a nossa live. A nossa convidada de hoje, que temos a honra de receber, e eu tenho a honra de ser anfitrião, é a doutora Cláudia Abdul-Ahad Securato, que é pós-graduada em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e também pós-graduada em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito, integrante da Comissão de Processo do Trabalho da OAB de São Paulo. O tema que nós vamos tratar hoje, senhores, é um tema relativamente novo, o qual o Tribunal Superior do Trabalho veio a regulamentar recentemente, através do Ato 03/2020, de 10 de agosto, que é o julgamento parcial de antecipação de mérito, ou como alguns chamam, JAMP, né? O JAMP, ele vem a ser uma solução de, vamos dizer assim, partilhamento da sentença em diversos temas dentro de um mesmo processo. Eu, desde já, vou passar a palavra para a nossa convidada, né? E iniciar a nossa live, doutora Cláudia, com a seguinte questionamento. Essa questão da JAMP, o julgamento parcial antecipado do mérito, da onde que vem isso? Isso é uma novidade? Boa tarde, doutora Cláudia, a palavra está com a senhora. Muito obrigado. Oi, Fabrício, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, compartilhando essa live hoje. Espero que a gente consiga dirimir todas as dúvidas desse tema tão controverso, né? Então, eu e o Fabrício, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes da gente entrar na live e a gente já chegou em vários impasses sobre esse tema. A gente já chegou em vários dilemas aí que a gente vai ter com esse tema quando ele começar efetivamente a ser utilizado na Justiça do Trabalho. Então, eu queria agradecer a ABRAT também pela oportunidade e dar uma boa tarde para todos os participantes. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. Então, para falar sobre o julgamento parcial antecipado de mérito, o que eu queria dizer é que ele é uma disposição que veio com o CPC de 2015. Então, a gente sabe que tem aplicação subsidiária no processo do trabalho do Código de Processo Civil, nos temas que o processo do trabalho for omisso. Então, isso é antigo, né? Isso é da CLT de 1943, no artigo 769 e 889. Então, desde que do CPC de 2015, que entrou em vigor em 2016, já é possível o julgamento parcial antecipado de mérito na Justiça do Trabalho. Tanto que ele foi regulamentado pela Instrução Normativa 39 de 2016 do TST. Então, desde lá, ele já poderia estar sendo aplicado. E a gente viu ele sendo aplicado em algumas oportunidades. Esse ato conjunto agora do Tribunal Superior do Trabalho, com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e com o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, que é o ato que a gente está discutindo hoje, que é o ato conjunto número 3 de 2020, que foi publicado agora, né, no dia 10 de agosto de 2020, então é absolutamente recente, ele veio para regulamentar algo que já existe. Veio para dirimir algumas controvérsias e veio principalmente para explicar como que isso vai funcionar na prática. Então, para tirar alguns probleminhas aí que a gente tinha, alguns impasses. Como que funciona, se é em autos apartados, como funciona, qual é a classe que a gente cadastra no PJE. Então, veio para dirimir algumas questõezinhas aí. Então, não é novo, mas eu penso que esse é o empurrão para ele ser utilizado mais corriqueiramente na Justiça do Trabalho. E eu penso que esse é um momento oportuno para sentenças parciais de mérito. Nós estamos em momento de pandemia, nós estamos com as atividades presenciais paradas desde março no Judiciário Brasileiro, sem perspectiva de volta. Então, quando que a gente vai voltar? Até audiências presenciais, por exemplo. E a gente está vendo grandes questionamentos, né?
na questão das audiências telepresenciais. Então, ontem mesmo a gente participou de um evento, o Otávio, que está aqui assistindo a gente, participou comigo também de um evento, na Comissão de Processo do Trabalho da OAB de São Paulo. E a gente discutia a questão das audiências telepresenciais. A gente entendeu como comissão, né? Então, que as audiências de conciliação funcionam quando as partes têm acesso à internet, mas as audiências telepresenciais, que precisam de prova, de isenção de testemunha, não têm funcionado tão bem. Então, eu penso que se o juiz conseguir desmembrar, cindir o processo, julgar uma parte do processo, o processo ganha muito em celeridade. Então, é um momento oportuno para isso ser regulamentado. Doutora Cláudia, me permite fazer um questionamento, já adentrando exatamente no que a senhora está dizendo. Então, o juiz, em tese, não é uma novidade, a gente já entendeu que já vem do CPC de 2015, né, que entrou em vigor em 2016. O TST abarcou a possibilidade de ser aplicado na Justiça do Trabalho através da Instrução Normativa 39, ainda em 2016, e agora regulamentou o procedimento. Então, é isso. E nós temos aí o seguinte questionamento. É possível, então, cindir questões, talvez, de direito e, de fato, em relação a essa nova realidade que a gente vive. Então, nós temos uma realidade bem preocupante, que as audiências agora não são mais presenciais e são telepresenciais, e às vezes a prova pode vir a ser prejudicada. Então, há a possibilidade de cisão. E essa possibilidade, ela pode ser, vamos dizer assim, entendida pelo juiz, que pode ser aplicada de ofício, deve ser requerida? Como que isso se procede? Olha, Fabrício, eu entendo que pode ser aplicado de ofício, sim, sem requerimento das partes, mas desde que aconteça audiência prévia. Então, o juiz precisa comunicar para as partes que vai fazer o julgamento antecipado de algum dos pedidos e dar a prerrogativa deles dizerem que não tem provas a produzir sobre aquele ponto. Ah, pois é. E dessa decisão do juiz que chega ao jurisdicionado ou ao advogado dizendo, olha, então eu vou fazer o julgamento antecipado de mérito a respeito desse tema, do tema número 1, vamos dizer assim, dos pedidos. Eu posso recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho? Eu posso ingressar com talvez um mandado de segurança e dizer, olha, estou confortável para o culpado, e de que fosse dado uma liminar para que o julgamento não fosse. Esse me parece o caminho. Não sei se a senhora concorda. Sim, sim. Eu não acho que a gente vai ter toda essa abertura, né? Porque eu já penso que a partir do momento, isso que eu já vi acontecer na Justiça do Trabalho de São Paulo, eu disse que a gente não tem muitos casos, mas a gente tem alguns casos de cisão de julgamento, e o juiz já julga ali de pronto na própria mesa de audiência. Então, nos casos que a gente teve de primeiro grau, o juiz julga logo, avisa para as partes e já logo julga o pedido. E se já tiver o julgamento, já tiver a sentença, cabe recurso ordinário. Do mero informativo de que ele vai julgar, acho que cabe o mandado de segurança. Mandado de segurança? E se ele fizer isso de ofício, então, aí nós podemos entender que não teríamos como abrir um prazo para o mandado de segurança, e aí deveríamos, então, aguardar a sentença parcial. É isso. Mas isso não caracteriza, na forma do artigo 10 do CPC, talvez uma decisão surpresa? Olha, eu entendo que se ele comunicar para as partes e se tiver uma audiência prévia, não é uma decisão surpresa. A decisão surpresa é vedada, né, no CPC e também é vedada na Justiça do Trabalho. Ok. E dentro dessa, vamos dizer assim, discricionariedade ou pedido das partes, né, nós teríamos a possibilidade de apenas julgamento antecipado, de mais de um. Como é que se daria essa dinâmica dentro do processo? Queria que a senhora explanasse um pouco para a gente a respeito. Olha, existem algumas hipóteses, né, de julgamento antecipado. Então, casos de prescrição, casos de revelia, se não houver necessidade de outras provas, pedidos incontroversos. E sim, os casos podem abarcar mais de uma dessas hipóteses. A gente sabe que é usual na Justiça do Trabalho as reclamações trabalhistas terem inúmeros pedidos. E com naturezas muito diferentes.
Então, eu penso que não é possível existir mais de uma sentença parcial de mérito, sim. Ou de mais um pedido julgado nessa sentença parcial de mérito com diferentes hipóteses. Um pedido está prescrito, o outro é incontroverso, o outro não precisa de prova. Desde que o juiz fundamente, eu penso que ele pode, sim, julgar mais de um pedido na mesma sentença. Ou, inclusive, proferir mais de uma sentença. E em momentos diferentes do processo, ou seja, ele aprecia a inicial, vê que tem alguns pedidos que estão maduros para ser julgados, faz uma sentença, aí isso no pedido número 1, vamos dar por exemplo, e prossegue-se quanto à matéria fática em relação aos demais pedidos, né? E em outro momento, então, ele entende que aquela causa já estaria suficiente também madura, poderia dar um segundo, é isso? Então, vamos lá. Assim, vou tentar exemplificar para você o que... Isso! Eu não vi acontecer, mas eu penso que a gente está tratando, como eu disse, a gente está tratando de um assunto novo, né? Então, a gente está tratando de um assunto que eu penso que vai ser amplamente discutido ainda na Justiça do Trabalho. Então, vamos lá. Eu peguei um processo para julgar. Tem um pedido que é multa do artigo 477 pela ausência do pagamento de verbas rescisórias no prazo de 10 dias. A reclamada junto o comprovante de pagamento no 12º dia. Pedido incontroverso, certo? Então, julgo no primeiro momento. Esse mesmo pedido tem pedido de perícia técnica. Eu consegui produzir a perícia técnica antes da pandemia. Então, eu tenho a primeira sentença da multa do 477. Produzi a perícia técnica antes da pandemia. Então, eu tenho uma perícia técnica, um laudo positivo de insalubridade. A gente sabe que tem muitos juízes que elidem prova testemunhal contrária ao laudo pericial, né? Então, ele poderia dar uma segunda sentença de mérito. E a audiência de instrução para ver hora extra, equiparação salarial e etc., os advogados das partes chegaram à conclusão que eles não querem fazer telepresencial e vai ser adiada para o retorno do fórum. Seria a hipótese de uma terceira sentença. Então, É complexa a matéria realmente, né? A gente precisa realmente estudar bastante. E para cada uma dessa decisão haveria, vamos dizer assim, um recurso e, consequentemente, os pressupostos recursais inerentes. A senhora poderia nos explanar um pouco, especificamente em relação a custas, depósitos, etc.? Então, Fabrício, essa é a grande controvérsia da sentença do julgamento antecipado de mérito. Então, hoje não existe, não está regulamentado, não está num enunciado como isso funciona. E a gente tem recomendado por cautela que para cada sentença se recolha um depósito recursal no teto e no valor da condenação. E custas. Mas o que a gente tem que pensar? Que os empregadores brasileiros são pequenas e médias empresas. Quando a gente está falando de uma reclamação trabalhista, a gente não está falando só do banco. A gente não está falando só das grandes empresas de tecnologia. A gente não está falando das grandes empresas de logística, das elétricas. A gente está falando da padaria. A gente está falando dos empregadores que vão ser realmente prejudicados. A gente sabe que o valor de depósito recursal já é altíssimo na Justiça do Trabalho. Para recurso ordinário, mais de 10 mil reais. Para recurso de revista e agravo de instrumento, mais de 20 mil reais. Então, você imagina nessa hipótese que eu disse anterior. Você tem que fazer 3 recolhimentos de 10 mil cada um. Isso vai onerar demais a empresa. Enquanto não tiver, isso não tiver decidido, que tem... Para mim, o mais justo, tá? E aí é uma opinião pessoal, é que tivesse um teto para os depósitos. Então, se eu tiver que fazer 3 depósitos recursais, que atinge o teto de 10 mil reais. Se eu tiver que fazer 3 agravos de instrumento, que atinge o teto de 20 mil reais de depósito recursal. Eu penso que isso seria mais justo para todos. E eu estou falando da empresa, mas agora com reforma trabalhista, né? Tem muitos reclamantes tendo que pagar custas e depósito recursal. Então, imagina, se eu estou dizendo que para um pequeno empregador isso vai onerar, imagina para uma pessoa física que não ficar satisfeita com a sua sentença parcial de mérito e tiver que pagar 10 mil para cada pedido para recorrer.
Então, é bem complexo, né? Eu acho que assim, acho que esse é o grande dilema, né? É o grande problema aí da sentença parcial de mérito. O ato normativo do TST, o ato 03 agora 2020, ele realmente deixa muito no ar essa questão, né? Não elucida de uma vez por todas. E eu vou contar uma pequena história, porque eu assisti uma live aí, eu preciso dar o crédito ao doutor Reinaldo Branco de Moraes, que é um juiz do trabalho aqui de Santa Catarina, juiz titular da Vara de Indaial, e eu assisti uma live que ele fez junto à Escola Judiciária aqui do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, e ele colocou o seguinte, logo quando foi o CPC de 2015 entrou em vigor, tal, ele participou do Fórum Nacional de Processo do Trabalho, e eles, naquele momento, a respeito dessa matéria exatamente, aprovaram, eles têm vários grupos temáticos, dentro do grupo temático eles aprovaram uma proposta de enunciado no sentido de que, havendo um depósito, né, se o teto fosse atingido, não necessitaria de um novo depósito para recorrer na JAMP, né? Aliás, é ele que batiza, o doutor Reinaldo, que batiza esse termo JAMP, né? Que é o julgamento parcial de antecipação de mérito, mas ele colocou a sigla JAMP, apesar dela não fechar direitinho, mas sonoramente ela é melhor falar JAMP. E ele coloca que, num determinado momento, esse fórum entendia que bastava um depósito recursal no teto para que todos os demais recursos fossem conhecidos ou atingisse o pressuposto do preparo, né? Mas ele disse que no fórum seguinte houve uma proposta de enunciado exatamente ao contrário. E aquela primeira proposta não havia sido reconhecida porque ela precisa de 2/3 dos participantes para formar o enunciado. No fórum seguinte, ao contrário, eles entenderam que deveria haver um depósito, assim como a senhora coloca, para cada recurso, né? Também essa proposta não teve 2/3 de adeptos para formar o enunciado. Então, realmente, essa questão é um nó lógico da situação do JAMP. Ela precisa ser mais debatida, ela realmente é o ponto crucial do problema do julgamento antecipado, né? Bom, o TST, como eu disse na Instrução Normativa 03, ela não regulamenta essa situação. Bom, e aí nós ficamos ainda nesse impasse. Bom, cautelosamente, os advogados, em tese, vão ter que tomar suas providências e, na minha opinião, vão acabar tendo que fazer um depósito para cada julgamento. Então, essa seria a situação que me parece a mais, vamos dizer, cautelosa. Tá? Prosseguindo, doutora Cláudia, eu tenho um questionamento a respeito da possibilidade de se fazer o julgamento antecipado de mérito no segundo grau. O que a senhora acha disso? Só para a gente terminar a questão do depósito recursal, eu acho que o pior pesadelo do advogado trabalhista é perder o prazo. O segundo pior pesadelo é deserção, né? É verdade. Então, assim, perder audiência, perder o prazo e deserção de recurso. Então, eu acho que não dá para, nesse momento, enquanto não tiver uma definição firme, não dá para correr o risco de deserção. Concordo. A questão do segundo grau é uma questão que eu pesquisei bastante, tá? Porque eu e o Fabrício, a gente bateu uma bola antes de entrar aqui na live, a gente tinha conversado, a gente conversou ontem, a gente conversou hoje um pouco, e é uma questão bem controversa. Eu pesquisei e não encontrei julgamentos cindidos em segundo grau, tá? E principalmente, e assim, a gente vê muito processo que para no TST, né? Com julgamento de repercussão geral no STF. Então, eu tenho uma série de processos parados no TST com julgamento de repercussão geral no STF, e a gente tem visto o tema do momento, né? A bola da vez aqui na Justiça do Trabalho, que é a questão da correção monetária, índice de correção monetária, TR versus IPCA, e aí, vão parar todos os processos do Brasil, tudo? Ou a gente vai para o processo inteiro, ou a gente para só a diferença de atualização de correção monetária e deixa o resto do processo correr?
Segundo Então, o ministro Gilmar Mendes, né? Segundo o ministro Gilmar Mendes, deixa o processo correr. Então, mas o que a gente tem visto que a maioria das decisões é que tem suspendido o processo como um todo. Pois é. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão que poderia também implicar essa questão dos depósitos recursais, a questão do recurso de revista também, ela seria impactada, porque também há um depósito recursal e também mais alto, né? O depósito recursal do recurso de revista, ele tem um valor mais expressivo ainda, então, realmente, é uma situação bastante preocupante que, infelizmente, essa Instrução Normativa 03 de 2020 do TST, ela me parece, doutora, que ela é feita para o primeiro grau, ela não seria feita para o segundo grau. Então, ainda ficamos sem qualquer regulamentação dessa matéria, da possibilidade de se fazer um julgamento antecipado de mérito no segundo grau, né? Eu penso que esse ato conjunto não está expresso realmente de nada de segundo grau. Tá? Exatamente. Então, eu penso que é um julgamento, tem falado muito de provas, né? A gente fala muito de produção de provas, então eu penso que essa instrução é bem limitada ao primeiro grau, a regulamentar o primeiro grau. O segundo grau e a instância superior, o TST, ainda estão em aberto. Doutora Cláudia, voltando um pouquinho agora para o primeiro grau, a gente já foi até o TST, até o STF, agora vamos voltar de novo, o que interessa. Voltando um pouquinho no primeiro grau, na medida que existe uma cisão do processo, né, com o julgamento parcial de mérito, esse julgamento parcial tem que, na sentença, vai ser dado um valor, vai ser decidido uma matéria específica, e esse valor poderia vir a alterar o rito, porque nós temos hoje na Justiça do Trabalho o rito ordinário, o rito sumário e o rito sumaríssimo, né? Os três dependem da alçada, e você cindindo a ação, em várias decisões, essas alçadas vão divergir. Como é que se processaria cada, vamos dizer assim, braço do processo diante do valor da causa cindido? O que a senhora entende que vai acontecer? Fabrício, eu acho que assim, o principal fator determinante do rito é a petição inicial. Então, o valor da causa dado à petição inicial. Eu acho que a gente segue o valor da causa e o rito estabelecidos na petição inicial, tá? É importante, sim, o juiz estabelecer os critérios para dar valor à condenação, porque aí vai importar para levar para desmembrar, né, levando em consideração o desmembramento dos pedidos julgados, que isso vai refletir, sim, no depósito recursal e, inclusive, no outro tema novo da Justiça do Trabalho, que é honorários advocatícios, né? Então, ele vai ter que dar um valor para cada pedido, ele vai ter que estabelecer, né, através de critérios, qual vai ser o valor de cada sentença. E mesmo ali, quando o valor da causa fixado em sentença for, vamos dizer assim, dentro no caso do 477, que pode ser um valor inferior a 2 salários mínimos, e aí nós caíamos no rito sumário, né, que o recurso ele é bastante restrito, a senhora entende que, de repente, nós vamos pelo recurso ordinário, pelo rito ordinário, e não pelo rito sumário. Eu penso que a gente segue a petição inicial. O rito dado, isso, dado pela petição inicial. Ok. Se você não concordar, você me fala também, viu, Fabrício? Não, eu concordo. Na verdade, assim, ó, doutora, esse tema é realmente um tema novo. Eu acho que a gente hoje está aí para consolidar qualquer, vamos dizer assim, para qualquer rumo que nós podemos traçar, qualquer rumo que nós podemos traçar, desde que fundamentado, eu acho que ele vai criar alguma jurisprudência, algum rumo para que a advocacia, enfim, ela tenha um norte, para que os juízes tenham um norte, para que os operadores do direito tenham um norte. Na verdade, eu acho que a respeito desse tema, hoje nós não temos muita, vamos dizer, substância, né, de precedentes. Sim. Inclusive, o que a gente vê é que é um instituto que é oriundo do direito civil, tá? E no próprio direito civil, no próprio processo civil, na justiça comum, na justiça federal, que adotam a sistemática do Código de Processo Civil, a gente não vê muita situação a respeito disso. Não sei se a senhora tem alguma experiência, já questionou algum colega, eu realmente não vi ainda.
Eu conversei bastante com o meu sócio do escritório da área civil e ele me disse que realmente não é usual. Não é amplamente utilizado. Não é algo que é usado amplamente na justiça comum também. Acontece em alguns casos, mas não é tão comum assim. Doutora Cláudia, e na medida que a gente há uma decisão de julgamento antecipado do mérito, a JAMP, nós chegaríamos ali a uma natureza jurídica dessa decisão. No cível, tá? Pelo CPC, essa decisão teria uma natureza interlocutória. Ela seria desafiada por agravo de instrumento, que é o recurso cabível no cível, né? Isso está expresso lá no Código de Processo Civil. Nós aqui já debatemos que é recurso ordinário. Realmente, essa questão não fica nebulosa na medida que esse é um instituto de direito civil e, em tese, uma decisão interlocutória, que seria o caso, tecnicamente, dela, ela seria irrecorrível na Justiça do Trabalho. Há uma incompatibilidade nisso? Então, para te explicar um pouquinho, tá? A questão da natureza de decisão interlocutória, antes do Código de Processo Civil de 2015, no Código de 1973, ele tinha efetivamente uma natureza interlocutória. Tanto que tinha que ser reafirmado na próxima sentença que o juiz proferisse. Com o CPC de 2015, tem natureza de sentença, faz coisa julgada. A questão do recurso é que a questão do recurso é o agravo de instrumento, mas ele tem efeito de sentença, porque ele faz coisa julgada e ele pode, inclusive, extinguir o processo em relação àquele pedido. Só que o recurso cabível não é apelação. Diferente da trabalhista, que também faz coisa julgado, que também pode transitar em julgado. Em tese, a empresa pode ter que pagar uma parte do processo nos primeiros meses de ajuizamento e ter o processo correndo por mais 10 anos. Então, aquilo tem efeito de coisa julgada, tem efeito de sentença e é recorrível por recurso ordinário. E, caso ele seja denegado por algum motivo, cabe agravo de instrumento. São os recursos normais, né, da Justiça do Trabalho depois da decisão de primeiro grau. Ok. E eu vou questionar a seguinte situação, porque a efetividade do julgamento antecipado de mérito, ele vai ocorrer a partir de uma ou execução provisória, se não houver o recurso ordinário, no caso, né? Ela pode ser feita a execução, e aí, se não houver o recurso, a execução nem é provisória, ela é definitiva já, né? Seria definitiva. Como é que o PJE se está preparado para receber esse tipo de desmembramento dos processos? Aí nós vamos entrar na instrução normativa. Como é que o TST regulamentou essa situação? Então, esse é um ponto bem interessante, né? Porque a gente ainda tinha processo físico, né? Até o ano passado, na Justiça do Trabalho. Então, agora com os processos digitais, o PJE, e isso está regulamentado no artigo 5º do ato conjunto que a gente está conversando hoje, 3 de 2020, e ele vai ser autuado na classe 12760, recurso de julgamento parcial. Então, a partir da sentença proferida pelo juiz, é cabível um recurso de julgamento parcial e ele vira um processo suplementar. Ele entra na mesma classe da execução provisória, vira um processo suplementar, um processo à parte. E lá você pode recorrer. Então, você pode recurso ordinário em rito sumaríssimo, recurso ordinário trabalhista, a remessa necessária, o agravo de instrumento em recurso ordinário. Então, ele vira um processo suplementar, igual à execução provisória. Então, essa é uma regulamentação importante do ato conjunto. Isso com o mesmo número do processo principal. Fica como processo suplementar, mas com outro número. Com outro número. Isso. Você pensa que essa parte do processo pode, inclusive, morrer. Porque eu posso recorrer ou posso não recorrer. Eu não posso decidir não recorrer e pagar? Aí eu pago no próximo. Claro. Ele só vira processo suplementar se você recorrer. Certo. E se recorrer, aí abriria-se uma outra classe para execução provisória. Uma outra classe para execução provisória. Também está regulamentado na instrução, no ato do tribunal. Também está regulamentado no ato do tribunal. E até onde nós vamos na execução provisória, no caso? Até a penhora, como é o comum? Sim, nesse caso, sim.
O que a gente tem, e o que a gente pensa, Fabrício, é que isso também pode chamar a empresa para um acordo, né? Então, Essa uma é das uma vantagens possibilidade. Vai haver é uma. um sugestionamento para um acordo, né? Me Eu parece que penso que essa sim. seria o grande X da questão. Também poderia vir a ser no aumento das conciliações, especificamente enquanto às matérias que já tiveram o julgamento antecipado. Eu acho que sim, penso que sim. Ou até com o processo como um todo, porque a gente sabe como a execução provisória traz, né, chama a empresa para o acordo. A gente já vê isso geralmente, né? Que os processos que estão em execução provisória, quando começa a se discutir efetivamente valores nos casos, as empresas acendem o holofote no processo. Então, eu penso que isso pode ser importante, sim. Pode ser interessante, sim. Doutora Cláudia, e na minha visão, essa situação do julgamento antecipado de mérito, ela se assemelharia um tanto com a tutela de evidência, porque se há uma tutela de evidência a respeito de alguma matéria, né, nós já teríamos um instituto de possibilidade de antecipar isso, né? E não haveria a necessidade de cindir o processo, não haveria a necessidade de se fazer um recurso apartado, ela seria confirmada em sentença e aí subiria no próprio recurso ordinário relativa à matéria num todo. Não seria, então, mais fácil ao judiciário flexibilizar um pouco mais a tutela de urgência e aí encarando essas matérias de direito já, vamos dizer assim, maduras dentro do processo, para decidir elas em forma de tutela, de evidência, do que num julgamento de mérito? Qual seria a diferença dos dois institutos? Eu penso que a tutela de evidência é fundada na probabilidade do direito. Então, você não precisa abrir para o contraditório. Ela é provisória e ela não tem efeito de sentença. Ela pode ser, inclusive, revogada pelo próprio juiz. Então, a gente está falando muito mais de uma probabilidade para prevenir abusos de direito entre as partes. O JUMP já é fundada numa certeza de direito. Então, o juiz tem certeza que aquele pedido está maduro para ser julgado. Precisa ter ciência das partes. Então, é uma decisão com força de sentença, julgo mérito. Eu penso que a tutela de evidência, então, é uma probabilidade de direito e o JUMP já é uma certeza de direito. Então, essa é a diferença. O JUMP é mais efetivo que a tutela de evidência, no meu ponto de vista. Quando veio ao ano passado, me parece que foi a lei de abuso de autoridade, que acho que é a lei 13.869 de 2019, né? Houve uma temeridade dos juízes, inclusive trazendo aqui, eu sou membro da OAB aqui de Santa Catarina também, e junto à CAT também, da possibilidade de haver um medo dos magistrados em conceder algumas tutelas de urgência a alguns bacen-júri, porque existe uma previsão expressa de responsabilidade dos magistrados, e me parece que no JUMP há um encorajamento. Não haveria possibilidade dos magistrados serem responsabilizados também num eventual julgamento excessivo da matéria de julgamento de mérito, ou isso ficaria dentro da esfera da própria lei de abuso de autoridade? O que a senhora entende sobre isso? Olha, nos exemplos que eu busquei para falar de JUMP na Justiça do Trabalho, JUMP, né? JUMP. Na Justiça do Trabalho, eu penso que não se caracterizaria como abuso de direito do juiz. Então, matérias como prescrição, como eu disse, fatos incontroversos, eu não consigo ver isso enquadrado como abuso de direito. Eu penso que as tutelas de urgência têm um pouco mais de temeridade, até porque não são dadas, muitas vezes não são dadas ciência para as partes, não é aberto contraditório. Aqui no julgamento antecipado de mérito, existe o contraditório, existe uma defesa, existe uma abertura de uma audiência entre as partes. Então, eu penso que os institutos são diferentes e que se enquadra muito menos aqui o abuso de autoridade na sentença antecipada de mérito. Doutora, uma questão que veio aqui até de uma colega nossa aqui de Santa Catarina, a doutora Gianca, que já questionou essa situação em outra oportunidade que nós conversamos sobre isso, é a prescrição, a possibilidade de prescrição intercorrente. Em que sentido? Vamos dizer que há um julgamento parcial de mérito
E nesse julgamento parcial de mérito, ao trânsito em julgado daquela parte da sentença em pedaços, vamos dizer, aquele pedacinho ela transitou em julgado. E ali não houve interesse, hoje a execução não pode ser mais feita de ofício, não houve interesse por parte do credor em fazer a execução, aquela marco prescricional inicial, né? Considerando que aquilo é só uma parte do processo, o restante do processo ele segue, tá? Ele está seguindo, ele continua tramitando normalmente. A prescrição, o marco inicial, ele começaria a contar para a execução daquela parte que transitou em julgado? O que nós podemos compreender? Eu penso que sim. Eu penso que se dá com o trânsito em julgado. Eu conversei hoje com alguns colegas e da mesma forma entendemos que sim, porque na verdade aquilo forma coisa julgada, sim, o título executivo estaria ali pronto para ser executado, inclusive de forma definitiva, não seria nem provisória se não houvesse recurso a respeito daquilo ali, e se o autor não tiver o interesse em promover a execução daquela parte do julgado, em 2 anos configuraria a prescrição intercorrente daquele direito e acabaria por caducar aquele direito num termo mais leigo, né? Então, realmente tem que se preocupar os advogados que advogam para reclamante, se tiverem um título executivo judicial relativo a uma parte do pedido deles, precisam promover a execução de imediato, sob pena de a prescrição, sim, ter início e chegar até o final, já que o processo do trabalho, a gente sabe que às vezes demora um pouco para chegar à efetividade do todo, né? Então, realmente é uma situação de dúvida. Eu acho que a senhora, nesse questão, a gente concorda. Concordo plenamente. O marco prescricional é do trânsito. Então, a inércia das partes contra do trânsito em julgado. E se é o trânsito de julgado de um pedido, é o trânsito de julgado de um pedido. Ok. E a senhora acha que veio para ficar? O que a senhora acha desse instituto aí? Como que ele vai afetar o nosso dia a dia da advocacia? Eu penso que o ato normativo foi uma tentativa de dar um empurrãozinho nesse instituto. Foi para dar uma animada nos magistrados, principalmente de primeiro grau, a utilizá-lo, tá? Eu vejo com algumas ressalvas, como a gente disse aqui, né? Tem a questão da celeridade do pedido, mas tem também a questão dos depósitos recursais. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para ver aí como que isso vai acontecer. Como ele é permitido desde 2016, a gente não vê um grande uso na Justiça do Trabalho, tá? Não está sendo usado por todos indistintamente. Vamos ver se esse novo pontapé faz com que os juízes se animem, ou que as partes comecem a requerer, né, o julgamento antecipado de parte do processo. Dentro da instrução normativa, do ato conjunto TST número 3/2020, quais são as outras novidades que a gente pode, além dessa questão da cisão do processo, da tramitação dentro do mesmo processo, o que a senhora destacaria dessa instrução normativa, desse ato, desculpe? Eu acho que a questão veio muito... Eu estou com a instrução normativa 39 na cabeça e aí eu confundo um pouco, porque eu estou vendo as duas aqui, mas é o ato conjunto TST, CSJT, CGJT número 3/2020, esse de 10 de agosto agora. É isso aí. Pode prosseguir. Eu falei o dia inteiro ato normativo também, não ato conjunto. Olha, eu penso que ele veio muito mais para regulamentar e muito mais para regulamentar, inclusive, a questão do PJE. Então, é uma regulamentação mesmo, tá? Não traz grandes novidades. Só mais uma questão de colocar em ordem. Certo. Eu, a respeito dessa novidade aí, então, nós temos que não é bem uma novidade, veio do CPC de 2015 para cá, né? E vamos ver se a Justiça do Trabalho ela abarca essa julgamento antecipado de mérito de uma forma mais efetiva. Porque o que me parecia antes é que o juiz realmente tinha um pouco de temor de conceder uma tutela antecipada. E na medida que há um julgamento de mérito, me parece que há um encorajamento para a resolução.
A pandemia, então, na opinião da senhora, tem vamos dizer assim, foi um motivador, um motor para que esse instituto viesse à tona e viesse a ser regulamentado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Eu penso que sim, por conta da dificuldade que está tendo de fazer as audiências, que estamos tendo de fazer as audiências telepresenciais, principalmente as de instrução. Também da dificuldade que temos de fazer as perícias técnicas. Então, as perícias estão suspensas todo esse tempo, né? As vistorias in loco, as perícias médicas. Então, eu penso que se a gente tiver uma parte madura do processo para julgar antecipado, é importante requerer, sim. As partes, principalmente os advogados de reclamante, devem se utilizar desse instituto. Como empresa, eu comentei com você que eu vi outra dificuldade, né? A questão dos provisionamentos. Então, como provisionar o processo sentenciado em várias vezes. Outra questão é como inserir nos relatórios. Então, a gente trabalha com inúmeros sistemas de acompanhamento jurídico e eles costumam ter um campo para você colocar a sentença, né? E para você discriminar a sentença. E também tem a questão dos ônus de vários depósitos recursais enquanto não está regulamentado. Então, eu vejo que acaba sendo muito motivador para o empregado. Para a empresa, menos motivador, menos animador o julgamento antecipado dos recursos. E para os magistrados, não vai dar uma trabalheira danada aí fazer 1, 2, 3, 4, 5 sentenças aí dentro do mesmo processo? Eu penso que sim. Será que eles vão encarar bem essa situação? Aí veremos. Aí vamos ter que esperar. Pois é, realmente vai ser bastante trabalhoso, né? Aqui, ó, uma pergunta do Otávio aqui, deixa eu pegar aqui no chat aqui. Bate-papo aqui, o que o Otávio fala? Nos tribunais divididos em turma, aquela que apreciou a sentença antecipada de mérito estaria preventa para julgar a sentença final? Boa pergunta, obrigado pro Otávio aí. Doutora, o que a senhora entende? Otávio, entra no Zoom para responder essa. Olha, não está regulamentado no ato conjunto. Também não está regulamentado na instrução normativa. Se a gente levar em consideração que em processos que têm as mesmas partes, não existe prevenção, né, quando tem pedidos distintos. Não tem prevenção. Então, assim, eu estou tentando pensar por analogia, tá? Se tem 2 processos com a mesma parte, existe uma prevenção de vara? Existe uma prevenção de julgamento em tribunal regional? Não sei, estou em dúvida. Não, ela vai existir quando, por exemplo, há uma preliminar que foi acatada de nulidade de processo, o processo volta para o primeiro grau e ele acaba retornando para julgar a mesma matéria, né? Mas aí nós temos a prevenção de partes, nós temos a coincidência de partes, nós temos a coincidência de objeto e, na verdade, é o mesmo recurso, né? Mas eu compreendo como a senhora. Na verdade, a gente vai acabar separando as matérias e aí essa prevenção talvez ela não se consolidaria na forma regimental de cada tribunal. Então, cada tribunal tem a forma regimental própria, mas me parece que não haveria prevenção por conta da divergência das matérias, não seria a mesma matéria. De objeto, Do objeto, exatamente. Exatamente. Pois é, então, acredito que seja isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, doutora Cláudia, se nós temos alguma coisa no Facebook, porque aqui eu realmente, o Fabiano, aqui, meu colega de Acate, ele dá um abraço para nós, né? Eu não sei se é a minha inabilidade de acionar aqui os comentários no Facebook, mas me parece que só temos comentários elogiosos, mas não temos questionamento. Então, eu vou abrir para a senhora fazer suas considerações finais, falar mais um pouquinho sobre o que a senhora espera desse instituto aí perante a Justiça do Trabalho, se não vai ser mais um instituto, vamos dizer assim, como diz o Pedro Braga, meu colega aqui
de Santa Catarina, que ele diz que é igual a cinto de segurança no banco de trás, que existe, mas ninguém usa, ou se realmente ele vai servir para que a gente possa, vamos dizer assim, desencalhar ou dar um fluxo para esses processos, principalmente nesse momento de pandemia, tá? O que a senhora entende disso? As suas considerações finais, doutora Cláudia, por favor. Olha, eu acho que a sentença parcial de mérito pode ser interessante, tá? O julgamento dividido. Se os reclamantes devem requerer, usando essas prerrogativas aí do ato conjunto 3 de 2020, da instrução normativa do TST, dá celeridade ao processo, faz com que os recebimentos sejam realizados, a execução seja realizada mais prontamente. Então, eu penso que é um instituto importante. As empresas já devem ver com alguma cautela, e eu acho que seria importante regulamentar a questão dos depósitos recursais. Eu penso que é um ponto de muita atenção aí para a gente seguir com esse tema para os próximos passos, para não onerar principalmente os pequenos e médios empregadores brasileiros. Então, essas são minhas ponderações finais. Queria agradecer imensamente o convite. Foi um prazer dividir essa live com você, Fabrício. E obrigada para a Abrat, obrigada para o Otávio pelo convite. Doutora Cláudia, o prazer é todo meu, né? Da mesma forma, eu fico lisonjeado aí de poder debater esse tema que é tão novo e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que nos traz alguma até esperança de talvez modificação daquilo que a gente vem presenciando na Justiça do Trabalho, especialmente nesse momento aí em que as matérias fáticas elas estão um pouco prejudicadas, né, em relação à colheita da prova, em relação à possibilidade das audiências telepresenciais não refletirem exatamente aquela prova que a gente espera colher, né? Acho que é um instituto de encorajamento dos juízes para que eles também possam amadurecer as questões que definitivamente podem ser julgadas no processo. Algumas coisas, de fato, a gente consegue resolver, são matérias de direito ou matérias suficientemente maduras para julgamento, talvez julgamento de mérito mesmo, para que a gente possa ter a efetividade, e aí esse é o X da questão, né? O que se busca, e nesse sentido os estudiosos da área dão muita ênfase para a efetividade do direito, né? Que é a solução rápida dos conflitos, e especialmente em matérias que muitas vezes quem é leigo não entende o porquê que se demora tanto, às vezes, para condenar alguém que não pagou uma verba rescisória, e essa é uma verba de cunho alimentar que precisa sempre ser paga, é uma honra ter que pagar isso para o trabalhador, porque o trabalhador, na verdade, vai ficar à margem de pagamentos, de um emprego, muitas vezes, especialmente nesse momento que a gente atravessa, né? Então, mais uma vez agradeço a Abrat pelo convite de poder ser o anfitrião da doutora Cláudia. Doutora Cláudia, foi um prazer, uma conversa muito, muito boa, muito proveitosa, muito positiva. A gente realmente tem que trocar mais ideias e levar mais à frente essas ideias, amadurecer um pouco mais, chegar a uma conclusão mais sólida a respeito do Instituto, né? Mais uma vez agradecer a todos que nos ouviram nesse final de tarde. Agora já aproximamos das 6 horas, tá? E dizer que essa live vai estar disponível no YouTube da Abrat, né? Assim que eu acho que a partir da semana que vem, eu não sei, depois a Vanessa coloca aí no chat, se ela puder nos dizer a partir de quando que vai estar disponível. Um abraço para todos e a Vanessa vai fazer os encerramentos. É isso. Muito obrigado. Amanhã vai estar disponível, então. Obrigado, Vanessa. Mais uma vez, obrigado pelo todo o staff de apoio aí para a gente nessa live.